qualquer ação que se exerça de uma pessoa para com outra é uma influência espiritual. Toda ação proposital de um espírito encarnado ou desencarnado sobre outro espírito encarnado ou desencarnado é, portanto, uma influência espiritual. Por quê? Naturalmente, nós partimos da premissa de que nós não somos meramente corpos físicos, que nós temos uma alma, que nós temos um espírito. Então, quem está falando para vocês agora é o meu espírito, o espírito do Alexandre. E cada um de vocês que estão ouvindo, interpretando, é o espírito de vocês. A diferença, naturalmente, é que nós estamos temporariamente encarnados. Então, quem vos fala não é um corpo simplesmente, não é um cérebro simplesmente. É meu espírito falando, usando o meu corpo físico, usando a minha fala para influenciar vocês. Então, influência espiritual é toda ação proposital exercida de uma pessoa para outra pessoa, de uma pessoa para várias pessoas, de um encarnado para um desencarnado, de um encarnado para vários desencarnados, de um desencarnado para um encarnado ou de vários desencarnados para um encarnado. Então, influência espiritual é toda ação proposital. Quando nós educamos os nossos filhos, os pais, nós estamos influenciando os nossos filhos. E uma influência espiritual não é meramente verbal, ela é também através dos exemplos. Talvez a maior influência seja através do comportamento, através dos exemplos. Então, a nossa vida cotidiana é marcada por influências espirituais. Hoje, muito provavelmente, vocês, ao longo do dia, do cotidiano, vocês usaram da influência de vocês para com as pessoas usaram as influências delas com vocês. Em certas situações vocês aceitaram, outras vocês não aceitaram. E muitas vezes vocês exerceram influências por pessoas positivas ou negativas. E uma coisa, segundo a literatura espírita nos ensina, é fundamental nós entendamos. Não existe desconexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esses dois mundos, eles conversam permanentemente entre si. Então, nós acreditamos que, por exemplo, nesse momento, nós estamos aqui compartilhando esse espaço, este momento, com talvez espíritos desencarnados. Eu tenho a minha crença, é pessoal, que nesse momento que eu estou falando para vocês, eu estou sob uma influência espiritual. E é uma influência boa. Por que uma influência boa? Porque o propósito é nobre. E quando eu estava vindo para cá, quando eu estava dirigindo, vindo para cá, eu fui conversando com o meu mentor, com a espiritualidade, para que eles pudessem me trazer uma boa intuição, calma, tranquilidade, para que a mensagem da minha influência sobre vocês seja uma influência positiva. Pois bem, como acontece, agora nós estamos falando do ponto de vista técnico, né? Segundo a literatura espírita, eu sempre repito isto, segundo a literatura espírita, porque eu não estou trazendo para vocês aqui coisas que eu criei na minha mente. Eu estou trazendo para vocês coisas que eu aprendi na literatura espírita e que muitos de vocês também já aprenderam, né? E uns estão por aprender. Então é importantíssimo nós entendamos essa tríade, né? Que é espírito, perispírito e corpo físico. Quase todas as minhas palestras eu toco nessa situação aqui. Por quê? Porque não tem como você resolver certos enigmas espirituais sem compreender essa tríade. Não tem como você entender, por exemplo, o processo da obsessão, da desobsessão, da reencarnação, da desencarnação, da mediunidade, das influências espirituais e tantos outros fenômenos espirituais sem a compreensão disto aqui. Nós encarnados somos, portanto, uma tríade.
espírito, perispírito, né, que Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, Paulo asseverou: se existe o corpo carnal para a manifestação da vossa carne, existe também o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito. Os egípcios chamavam de Ka, Paracelso chamava de Poseidon. Os egípcios, os hindus, conhecem também esse corpo espiritual. Nós espíritas chamamos de perispírito, aquilo que está na periferia do espírito. Segundo Allan Kardec, lá na questão 257 do Livro dos Espíritos, é aquilo que faz a ligação entre o espírito e a matéria. E é feito de uma matéria sutil, quintessenciada. E ele ainda diz no Livro dos Médiuns que o perispírito é aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Ou seja, ele é a roupagem do espírito. Quando essa estrutura aqui orgânica nossa entrar em colapso, quando ela morrer, nós vamos sobreviver com este corpo espiritual. É ele, portanto, que faz do nosso espírito um ser abstrato, um ser concreto. Então, como que nós vamos nos apresentar no mundo espiritual depois dessa experiência carnal? Através da anatomia do corpo periespiritual. É a roupagem do nosso espírito. Diversos fenômenos, como eu disse para vocês, como a reencarnação, a desencarnação, a mediunidade e as influências espirituais, acontecem com o concurso deste mecanismo chamado perispírito. O André Luiz ainda diz no livro Evolução em Dois Mundos que entre o espírito, um ser abstrato, existe um corpo mental, que ele diz que não tem terminologia para defini-lo segundo a nossa gramática. Então ele não entra nas nuances desse corpo mental. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntando também para a espiritualidade, qual é a forma do espírito, eles dizem: o espírito é, se quiserdes, um clarão, uma chama, um foco. Hoje talvez eles dissessem que é um ponto quântico, alguma coisa assim. Então nós temos o espírito, a nossa matriz. Então quem está falando para vocês aqui agora é o meu espírito, através do meu corpo mental, com a minha estrutura morfológica perispiritual, agindo sobre o meu cérebro físico, que está agindo sobre a minha fala e levando essa fala até vocês. E vocês também estão recebendo através dos seus ouvidos, do seu cérebro, acionando o corpo perispiritual, o corpo mental de vocês e fazendo vibrar frequencialmente o espírito de vocês. Então é importantíssimo nós entendamos que as influências espirituais passam por este processo: espírito, corpo mental, perispírito, corpo físico. Se tiver desencarnado, é aqui o espírito agindo sobre o encarnado ou sobre outros desencarnados. Pois bem, o que é uma influência espiritual? Então nós já sabemos que todo o tempo nós estamos nos influenciando uns sobre os outros. Aliás, isso que eu já falei. Por que acontece a influência espiritual? Alguém pode dizer, mas por quê? Por que Deus permite? Por que isso acontece? Porque é uma lei da natureza. Assim como a gravidade é uma lei da natureza. Se eu jogar aquele copo para cima, naturalmente ele vai cair. Todos nós já conhecemos a lei da gravitação. Assim como a terceira lei de Newton, né? Se eu exercer uma força sobre uma força igual, ela vai corresponder a uma força contrária, na mesma intensidade. Ou seja, se eu der, por exemplo, um soco nessa parede, quanto mais força eu exercer, mais vai doer a minha mão, talvez até quebrá-la, porque vai exercer uma força contrária. Então a lei
de sintonia, lei de frequência, nós entendemos que é uma lei natural, é uma lei da natureza. E basta ver aí os nossos aparelhos celulares. Como é que nós estamos conectados ao mundo neste momento? Todo mundo aqui provavelmente tem um aparelho celular. Basta você entrar na internet, entrar no WhatsApp, por exemplo, você manda uma localização para uma pessoa que está lá na Rússia, na China, seja onde for. Em tempo real, essa pessoa vai receber a sua mensagem e se você mandar a localização para ela, ela vai entrar em sintonia com você, através do eletromagnetismo, né? De ondas eletromagnéticas. Pois bem, nós entendemos, segundo diz a literatura espírita, principalmente o espírito do André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que quando nós pensamos, nós emitimos ondas de pensamentos, ondas frequenciais. E essas ondas, elas têm uma frequência que vão entrar em sintonia com frequências semelhantes. É muito simples de entender, é como o rádio, né? Quando a gente vai mexer ali buscando uma sintonia, a gente vai buscar uma frequência que a gente quer ouvir determinada estação de rádio. Então, nós agimos através da lei de sintonia, através das ondas mentais que nós emitimos. Então, nós nos agrupamos por sintonias, por afinidades. Por que nós estamos aqui hoje nesse núcleo espírita? Por afinidades. Afinidades de propósitos. Ou eu estou buscando conhecer, ou eu já conheço, quero estar presente, ou quero aprender mais, quero tomar um passe, enfim. Nós estamos nesse núcleo por afinidades. Então, as pessoas se aglutinam por afinidades. Os bons andam com os bons, os maus andam com os maus, os mais ou menos andam com os mais ou menos. Lei de afinidade, nós buscamos. Se eu gosto de futebol, se eu vou lá no estádio de futebol, está jogando lá Atlético e Cruzeiro. Se eu sou atleticano, eu vou para a torcida do Atlético. Se eu vou cruzeirense, vou para a torcida do Cruzeiro. A gente vai estar com aqueles que nós nos sintonizamos. Se eu gosto de música clássica, eu vou ouvir uma estação que toca música clássica. Se eu gosto de música popular brasileira, eu vou ouvir música popular brasileira. Se eu gosto de caluniar, de passar a perna nos outros, de roubar, de matar, eu vou andar com aqueles que também gostam de fazer as mesmas coisas. Se eu gosto de orar, eu vou estar orando talvez numa casa espírita, protestante, católica, enfim. Se eu gosto de sexo desequilibrado, eu vou estar em lugares afins. Se eu gosto de usar drogas, eu vou estar em lugares afins, com pessoas afins. Então, a sintonia é uma lei. Mas existe aqui um diferencial. É a lei que eu escolho estar. Eu não sou obrigado a estar em determinada frequência. Sempre se respeita o livre-arbítrio do espírito. Sempre sou eu que vou definir em qual estação eu quero viajar, em qual frequência, em qual onda eu quero estar. Então, não existe, nos casos de influências espirituais, vítimas. Nós sempre escolhemos com quem queremos estar e o que queremos fazer. A partir dessa escolha, aí o que pode acontecer, aí sim, aí talvez saia do nosso controle. Tipos de influências. Naturalmente, nós temos boas, nós temos frívolas e nós temos más influências espirituais. Um exemplo bem simples. Eu estou andando pela rua, encontro uma carteira caída. Pego a carteira, não vejo ninguém, eu abro a carteira e essa carteira tem lá 10 notas de R$100, R$1.000. E tem um documento de uma pessoa. Eu olho aquela carteira, estou precisando de dinheiro, e eu vou para casa pensando o que eu vou fazer. Se eu vou procurar o dono da carteira para devolver, ou se eu vou ficar com dinheiro. Chegando em casa, eu pensei, e liguei para um amigo, o amigo A. Contei para ele a minha experiência,
E ele me disse assim, olha, tem o documento? Tem. Então você sabe de quem que é o dinheiro. É seu? Não, não é. Então eu, se fosse você, eu devolveria o dinheiro para o seu dono. Ok? Ok. Mas ainda não satisfeito, porque o meu caráter não é muito bem estabelecido, eu liguei para um amigo B, contei para ele a minha experiência. E ele me disse o seguinte, você já viu aquele ditado que achado não é roubado? Então, eu ficaria com o dinheiro. Então nós temos uma influência boa de um lado, uma influência má de outro lado. Quem que vai definir? Naturalmente sou eu que vou definir o que eu vou fazer com o dinheiro. Se eu estiver pendendo para o lado do bem, eu vou devolver. Se eu estiver pendendo do lado do mal, eu não vou devolver. O fato é que, quando se estabelece o processo de influência, ele começa a partir de nós mesmos. É onde eu disse para vocês, nós nunca somos vítimas. Nós é que somos o instrumento das influências espirituais, a não ser que sejam kármicas. Mas mesmo sendo kármicas, elas têm uma origem lá no passado, que fui o autor do início daquela influência. Eu estou me lembrando aqui agora de uma passagem, de uma historinha que eu vi contada uma vez, que um índio, um chefe de uma índio dos Estados Unidos, Sioux, ele foi entrevistado ali no final daquele período da colonização americana, né, quando eles tomaram o oeste americano, e 1870, 1880, ele foi entrevistado por um repórter de Nova York, e esse repórter foi conversando com ele, saber sobre a história que aconteceu. Naquela época dizimaram mais de 5 milhões de indígenas, né, na conquista do oeste e tal. E o repórter perguntou assim para esse chefe Sioux, o povo Sioux tem um comportamento estranho. Ao mesmo tempo que eles parecem criaturas dóceis, né, ingênuas, ao mesmo tempo que parecem ser assim, ao mesmo tempo elas são também bastante violentos, ao ponto de matarem as suas vítimas e ainda tirarem couro da cabeça e pendurarem as suas vítimas. Aí esse chefe Sioux respondeu para esse repórter assim, nós temos 2 ursos se degladiando dentro de nós, o muito mal e o muito bom. E o repórter então perguntou, e qual vence a batalha? Aquele que eu alimento mais. Então a influência espiritual ela vai muito nesse sentido. A influência que nós vamos dar e nós vamos receber depende daquilo que eu estou alimentando mais. E hoje não, acho que todos os tempos foram assim, né? Hoje, com a facilidade da telecomunicação e da tecnologia, nós temos um mundo aberto nos nossos celulares. Você tem desde palestras riquíssimas, de conhecimento riquíssimos, né? Você tem músicas clássicas, você tem coisas maravilhosas, e você tem a chamada Deep Web, né? O submundo do crime, da sexualidade, de tudo que não presta. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos fazer. O fato é que a influência espiritual ela vai sendo adquirida por nós pouco a pouco. Nós vamos cultivando-a, tanto para o bem quanto para o mal. Ela não começa de uma hora para outra e se intensifica de uma hora para outra. Ela começa simples, de uma forma sorrateira, e ela vai crescendo, à medida que eu vou alimentando mais. E quanto mais eu alimentar esse monstro que muitas vezes tem dentro de nós, é muito mais difícil e doloroso para sair deste processo. Como distingui-las, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 460, Allan Kardec pergunta assim, de par dos pensamentos que não nos são próprios, haverão outros
que vos são sugeridos? A resposta. Vocês vão perceber que tem algumas palavras sem acentos e tal, porque meu computador deu uma desconfigurada lá no teclado e eu não consegui arrumar. Então vocês me perdoem por isso. De par dos nossos pensamentos que nos são próprios, haverão outros que vos são sugeridos. A resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Então não é o meu corpo que pensa, é a nossa alma. Muitos pensamentos vos acodem sobre o mesmo assunto, e não raro contrário uns aos outros. No conjunto deles estão sempre misturados os vossos e os nossos. Então, muitos dos pensamentos que permeiam a nossa mente, uns são nossos, outros são sugeridos pelos espíritos. Aí, o Kardec pergunta na 461, como haveremos, pois, de distinguir os pensamentos que são próprios daqueles que nos são sugeridos? A resposta, geralmente os próprios são os que acontecem em primeiro lugar, depois os que são sugeridos. Então, primeiramente, se eu penso, o primeiro pensamento é meu, e depois, dependendo do que eu pensei, os outros podem ser sugeridos. Porque, como eu falei para vocês, gente, não existe uma separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. A separação que existe, né, ela é atemporal. Nós não conseguimos ver os espíritos, muitas vezes não percebê-los, porque nós somos refém da nossa carne. Mas os espíritos nos veem, os espíritos nos enxergam, os espíritos nos detectam pelos nossos pensamentos, pelas ondas de pensamento. Tem uma coisa que o André Luiz chama de aura, né, que também outras filosofias trabalham, os hindus principalmente. Ele define a aura como uma túnica psico-eletromagnética. E essa aura, ela tem uma coloração. Os nossos pensamentos, quando nós estamos pensando, a frequência dos nossos pensamentos fazem vibrar essa túnica, que ele chamou de túnica psico-eletromagnética, de tal forma que ela tem uma coloração. Então, os espíritos enxergam os nossos pensamentos através da coloração dos nossos pensamentos. Então, se nós temos segredos entre nós, não existe segredo entre nós, os espíritos. Eles sabem quem nós somos. Eles sabem quem nós pensamos. Eles sabem o que nós fazemos. Bom, então você tem de um lado as más influências, naturalmente você tem do outro lado as boas influências. Então essas boas influências, nós somos os receptores, como se fôssemos antenas captadoras. Então nós recebemos essas ondas, mas a frequência que eu vou escolher somos nós que escolhemos. Então nós recebemos boas influências naturalmente. Por exemplo, dos nossos guias, dos nossos orientadores, dos nossos anjos da guarda. Ah, vocês espíritas acreditam no anjo da guarda? Sim, acreditamos. Talvez o nome parece pueril, né? Anjo da guarda. Você pode chamar de espírito protetor se você quiser, mas não tem problema nenhum em chamar de anjo da guarda. Esse anjo da guarda, eles ficam 24 horas do nosso lado nos protegendo? Naturalmente que não. Eles têm seus afazeres do mundo espiritual, mas estão ligados a nós através dos nossos sentimentos, do nosso coração e também dos nossos pensamentos, permanentemente. Assim como nós oramos pelas pessoas que nós amamos, estejam vivas ou mortas, eles também permanentemente oram por nós, se eles nos amam naturalmente. Então nós temos, de um lado, a força do mal agindo, e temos do lado a força do bem agindo também. E alguém pode perguntar, mas por que Deus permite que seja assim? Porque nós estamos num estágio de aprendizado. Os bons espíritos não têm mais essa dúvida. Eles estão permanentemente em sintonia com os bons espíritos. Mas nós que ainda estamos dominando os nossos instintos, né, carregando as nossas mazelas kármicas, que todos aqui as têm, nós ainda temos esse lobo mau, esse urso mau, que vive manifestando dentro de nós. Isso é natural no estágio que nós estamos.
Então nós temos as influências espirituais permanentemente. Por isso que se bate tanto na tecla da oração, né? Quando Jesus ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, né? Porque quando você está orando, naturalmente você está aumentando o seu campo vibracional. Quando orardes, fechei a porta do seu quarto, entrai para dentro de si, pedi e abri-se-vos-á. Pedi e receberás, batei e abri-se-vos-á. Abri-se-vos-á a porta do mundo espiritual. Então, quando nós estamos orando, por exemplo, nós elevamos o nosso campo frequencial, entramos em sintonia com a boa espiritualidade. Por isso que orar não é só aquela questão ritualística, né? Orar é conversar com Deus, é conversar com a espiritualidade, é entrar em sintonia com os bons espíritos. André Luiz tem uma frase, inclusive, falando sobre os médicos. Ele acompanha uma cirurgia do plano físico, né? Ele desencarnado, e o médico faz uma prece. Aí o André Luiz percebeu que tudo ficou muito mais fácil para a espiritualidade agir em favor daquele doente. Aí o André Luiz diz assim: se os médicos orassem, o tanto que facilitaria a comunicação com o mundo espiritual. Porque o tempo todo das nossas vidas nós estamos sob influência espiritual. Um médico quando está operando, uma enfermeira quando está limpando, quando está tratando, uma professora quando está dando a aula, a mãe quando está educando. O tempo todo nas nossas vidas, nas nossas relações, nós estamos fazendo influências e recebendo influências espirituais. E quanto mais a gente tiver equilibrado, quanto mais sintonia boa, melhor as coisas saem. É por isso que a gente gosta tanto da comida da nossa mãe, né? A comida da mãe é diferente. Ela faz com tanto amor que a comida recebe a energia boa dela. E assim são as nossas relações. Quando uma criança machuca o joelho, por exemplo, jogando futebol, a mãe dá aquele sopro. Muitas vezes é um sopro curador, curativo, que é carregado de boas energias, carregado de amor, né? As más influências espirituais. Aqui está faltando um acento ali no ar, né? Pois bem, as más influências espirituais, elas são mais comuns que nós imaginamos. Então, Alexandre, poxa, mas peraí, deixa eu entender. Você falou que existem mundos espirituais. Tá, existem mundos espirituais. Mas como é que essas criaturas agem no plano físico? Bom, existem muitas criaturas que, quando desencarnam, elas ficam aqui na que nos chamamos de zona transitória. Elas não querem sair desse núcleo. Pessoas que estão em situação espiritual deplorável. Presos, às vezes, às posses, presos aos vícios, às paixões, às posses, e estão andando por aqui. Tem aqueles que estão no mundo espiritual, nas regiões inferiores, que conseguem nos influenciar através da força do pensamento. Então, as más influências espirituais, elas são mais comuns que nós imaginamos, e elas só acontecem porque nós permitimos. Nas questões kármicas, né, ela tem um componente mais complexo. Muitas vezes nós trazemos obsessores de vidas passadas que nos acompanham. E o ponto de conexão é o ódio que eles sentem por nós ou nós sentimos por eles. Isso também é muito comum. Então nós entramos agora num processo chamado de obsessão espiritual. Essa definição de obsessão é uma definição espírita, né? O Emmanuel, que todos nós conhecemos, que é o mentor do Chico Xavier, ele define a obsessão como sendo o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Vejam bem, o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Então, a obsessão nunca é uma coisa boa. A influência espiritual boa é uma coisa. A obsessão espiritual é uma influência espiritual negativa. E como ela acontece? Como eu disse anteriormente, e vocês entenderam.
quando eu baixo o meu campo frequencial, através do meu comportamento, através das minhas atitudes, dos meus pensamentos e principalmente das minhas práticas, eu vou estar vibrando sempre numa frequência baixa. E quando eu vibro nessa frequência baixa, eu vou estar entrando em sintonia com as entidades que também agem assim. Então, quando eu tenho desejos, por exemplo, de roubar, de matar, de caluniar, de trapacear, eu vou encontrar no mundo espiritual e também no mundo físico, importante nós entendermos isso também, porque a obsessão não é só do mundo espiritual para o mundo físico. Tem muitas obsessões que estão entre o plano físico. E tem obsessão também de encarnado para desencarnado, por incrível que pareça. Certa vez eu estava lá no Centro Espírita Maria de Nazaré e chegou uma senhora com 2 filhas e querendo conversar com alguém, não tinha ninguém na hora, acabou que eu mesmo fui conversar com ela. E ela explicando para mim que o marido tinha morrido, já tinha uns 6 meses, mas que estava tudo muito conturbado dentro da casa, as meninas sentiam a presença do pai, estava tudo muito difícil. Já tinha ido na igreja católica, tinha ido no protestantes e tal, estava buscando ajuda, o que é natural. E a gente tem uma prática aqui na Casa Espírita, que as reuniões mediúnicas, elas são fechadas por uma questão de responsabilidades. E leva-se o nome, né, da pessoa, endereço e tal, e do que está acontecendo, com muita reserva, naturalmente, para ver se a espiritualidade pode ajudar. A espiritualidade também precisa de endereço, né, ela não é vidente. E foi levado o nome dessa senhora com as suas filhas e o fato. Eis que nesse dia manifestou um espírito através de um médium, uma médium, dizendo o seu espírito daquele falecido marido. E ele dizia que ele de fato estava dentro do núcleo da casa e ele não conseguia sair dali. Porque as 3 mulheres choravam o tempo todo, a esposa, ao mesmo tempo que dizia que estava com saudade, dizia que estava com ódio dele, porque ele deixou muita coisa para resolver, deixou dívidas e mais não sei o quê. E ele estava totalmente atormentado, ele tinha consciência que estava morto, mas não conseguia sair do núcleo familiar, porque ele estava preso ali pela obsessão dos próprios familiares, o que é também natural, né? Então existe obsessão de encarnados para desencarnado, encarnado para encarnado. Quantos casos nós não conhecemos, né? Crimes, por exemplo, que é muito comum, infelizmente, de homens que matam mulheres, né? E por achar que tem posse sobre a pessoa, sobre a esposa, sobre a namorada, é uma obsessão tão ferrenha que o sujeito não admite, por exemplo, que ela separe dele e vai lá e mata por causa disso. Então, existe obsessão de mãe com filho, de filho com mãe, com irmão, e por aí vai. Então, um fenômeno que não só acontece do mundo espiritual para o mundo físico. A diferença do mundo espiritual ao mundo físico é que nós não estamos vendo a influência espiritual. Muitas vezes eles agem na sombra. Então, não se esqueçam que obsessão é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam, nunca é uma coisa boa. Lá no livro Evolução em 2 Mundos, falando sobre obsessão, o André Luiz diz o seguinte, no capítulo 15, obsessão e vampirismo, em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial, encontramos circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados. O que é vampirismo? É vampirizar as nossas forças. Existem processos tão ferrenhos de obsessão que esses espíritos demantados, eles vão sugando as nossas energias. Eles vão alimentando da nossa energia. É parecido mesmo com o vampirismo. Desde as eras recuadas em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo, à crueldade, à ignorância e ao crime. Então, o processo obsessivo, ele é muito antigo, ele vai desde quando a humanidade está no planeta. Aliás, neste livro, o André Luiz fala que ele começa no reino das plantas, quando nós vemos os parasitismos, os vampirismos,
né, os endoparasitas, ectoparasitas, né, já são estágios de vampirismo e de obsessão espiritual. Nos homens, no reino dos homens, ela tem uma conotação mais aprofundada, mais complexa. Ainda neste livro, André Luiz continua. Adoecimento e loucuras. Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas. O processo de obsessão espiritual, dependendo da graduação, é tão forte que o espírito mentalizado, ele meio que hipnotiza a sua vítima, ao ponto que você começa a perder o controle sobre os seus atos e sobre os seus pensamentos, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam colapso cerebral com arrasadora loucura. Muitas das pessoas que são levadas para os manicômios, internados nos Sersans, nos Bento Menes da vida, são processos obsessivos. Processos obsessivos, é lógico, viu, gente? Não são todos. Existem quadros que estão realmente adoecimento mental por outras questões. Mas quase todos existe o componente da obsessão espiritual. Por quê? Quando você desce a sua frequência mental, naturalmente você entra em conluio com as forças espirituais inferiores. Então, nem toda depressão, por exemplo, é causada por obsessões espirituais, mas uma vez em depressão, você está concomitantemente num processo obsessivo. O que é depressão? É um buraco. Você desceu naquele buraco, você está vibrando baixo, você está em conluio com as forças espirituais, mesmo que sejam circunstanciais. De repente não é um inimigo do passado, não é alguém que você feriu ou que você prejudicou lá atrás. É porque você está num processo tão baixo que você se torna uma presa fácil para eles, para esses que estão nesse processo. Aconteceu um fato comigo, muito curioso, há uns 10 anos atrás, dentro da minha família, e minha mãe me ligou certo dia, mora em Belo Horizonte, que minha irmã estava adoecida. Acho que não tem problema falar esse caso, porque não estou falando o nome, enfim. E ela estava com uma obsessão, ela tinha perdido o marido num acidente de carro e já vinha arrastando um processo obsessivo já há um bom tempo. E ela teve uma crise, eu estava morando com a minha mãe, teve uma crise lá para as 8, 9 horas da noite, e acordou bastante apavorada, gritando e que ia se matar, que ia se matar. A minha mãe entrou em desespero, ligou para os irmãos e tal. A minha irmã conseguiu socorrer, que mora lá perto, saí daqui de Divinópolis, aquela coisa toda. Ela acalmou, nós levamos ela para a casa da minha irmã e tal, levou para a medicação e aquela coisa toda. Na mesma noite, na mesma madrugada, no prédio onde minha mãe morava, aliás, ela mora até hoje, no 6º andar desse prédio, um rapaz que estava também num processo de obsessão já há bastante tempo, se matou. Ele pulou do prédio e teve uma morte muito triste, porque ele caiu em cima das grades e tal. E aquilo nos assustou muito, né? Assustou a família toda. Então, a dedução que eu tirei desse fato, pode ser que eu esteja enganado, aquele rapaz que estava naquele processo obsessivo já há bastante tempo, ele estava num conluio espiritual de muita tormenta com uma legião de espíritos. A minha irmã, na mesma situação vibracional dele, entrou, com certeza, na mesma frequência e foi atingida pelos mesmos pensamentos suicidas que foram colocados para aquele rapaz. A maioria dos suicídios, elas são sugeridas por influências espirituais. A grande parte delas. Eu concluí de ler aqui, gente? Sim ou não? Não, vou ler de novo. Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas
e que determina o colapso cerebral com a arrasadora loucura. E ainda muitos outros, imobilizados nas paixões egoísticas, deste ou daquele teor, descansam em pesado monoteísmo ao pé dos encarnados, de cuja presença não se sentem capazes de afastar-se. Há processos obsessivos tão ferrenhos que nem a vítima quer se afastar e nem o algoz quer se afastar. É igualzinho o parasitismo das plantas. Um retroalimenta o outro, um depende do outro. Então é muito comum nos processos de depressão profunda que um espírito está ali do lado, preso àquele quadro de tristeza, de tormento, e os dois vão se comprazendo naquilo ali. É por isso que muitas vezes a pessoa em depressão vão sair, vão passear, vão para o cinema, ela não quer, ela está tão dependente daquele quadro, daquela tristeza profunda, que ela não tem força para sair daquilo. Os graus da obsessão espiritual. No livro dos médiuns, trabalhando essa matéria, tem um capítulo sobre obsessão. O Allan Kardec diz que ela tem 3 estágios muito facilmente definidos. Uma obsessão simples, ela começa com uma influência simples negativa. Pode ser pessoas que a gente convive, pode ser até do mundo espiritual para conosco. Ela começa de uma forma sutil, rasteira e simples. Existe um processo de fascinação, quando você já começa a entrar em conluio com esses espíritos, encarnados, desencarnados, não nos esqueçamos das obsessões encarnadas. Hoje a gente fala de relações tóxicas, né? É a moda, né? Mas é isso mesmo, são relações tóxicas mesmo. Tem toxinas, tem energias pesadas que destroem a nossa saúde e a nossa mente. Então, se for preciso cortar, tem que cortar. E a subjugação? A subjugação são processos mais incomuns, mas são aquelas possessões demoníacas, são aquelas pessoas que perdem completamente o controle, que fazem coisas totalmente fora da sua natureza, ela já não age por si mais. Né? São as loucuras, as crises de loucuras, as pessoas que saem quebrando as coisas, agredindo as pessoas, né? Não que justifique, né? Você não pode também querer justificar as suas mazelas para os espíritos, mas com certeza, nessas situações, 90% dos casos, existe um conluio espiritual. Certa vez, eu estou cheio de casos para contar, né? Eu estava morando aqui na Avenida 21 de Abril, e em cima de mim tinha um rapaz que tinha uma perturbação mental, e teve uma crise lá numa noite, na madrugada, nós acordamos com um barulho assim, estarrecedor. Ele jogou a cristaleira da mãe e o nosso quarto era debaixo da sala. E aí acordei da madrugada, parecia que o prédio estava caindo, né? Passado alguns minutos, a mãe desce com a irmã, que ele estava quebrando o apartamento todo. E que precisava de ajuda. Estava o pai lá. Aí, o que eu vou fazer, né? Correr não tem jeito, né? Vai ficar muito feio. Aí fui lá ajudar. Eu nunca vi um sujeito com uma força igual a essa. Todo mundo que chegava próximo, ele dava um murro que uma força descomunal. Aí era madrugada, nessa época tinha ali a churrascaria do Maurício, né? Os mais antigos vão lembrar, ali na Rua Goiás. E aí você lembra, né, Arnoldo? Os garçons estavam subindo, era uma sexta-feira ou sábado, não sei. Aí eu gritei pelos garçons, subi uns 4 garçons lá em cima e nós fomos tentar segurar aquele rapaz. Juntamos os 4, mais o pai, para segurar ele. E de vez em quando ele jogava a gente para cima e quebrou o apartamento todo, até que conseguiu chegar na época não tinha o SAMUR, chegou lá acho que foi do Sersan, não sei. Então esses processos de subjugação. Bom, agora vamos para... Alguém pode dizer, Alexandre, eu sou cristão, eu sou católico, mas eu não estou entendendo muito bem isso, eu estou achando que isso aí é meio loucura. O Evangelho, vou pegar só o Novo Testamento, está cheio de histórias de obsessão espiritual. Cheios. 90% daquelas pessoas que Jesus curou era obsessão espiritual. Vou citar aqui 2 casos. O filho lunático. Um homem chegou para Jesus e disse, Senhor, meu filho és lunático. Ora está no fogo
ora está na água. Hoje a gente talvez falaria que era bipolar, né? O que eu faço, Senhor? E Jesus então chamou, pegou aquela criança, impondo-lhe as mãos, afastou os demônios e curou o menino. Uma outra passagem, Jesus chega em determinada localidade, começou a pregar ali para algumas pessoas, e do alto de um pequeno monte, um homem começou a tirar pedras. Jesus olhou para aquele homem e perguntou: quem é aquele homem? Aquele homem é um louco. Jesus então fez um sinal para que ele se aproximasse. E eles disseram: não, ele é louco, não faça isso. E o homem foi se aproximando como um verdadeiro animal, um verdadeiro bicho. Quando chegou perto de Jesus, Jesus perguntou para ele: quem és tu? E ele respondeu: Legião és o meu nome. Não era só um obsessor, era uma legião de obsessores. É como eu disse para vocês, o quadro obsessivo, né? Se a gente acostuma a entrar numa sintonia muito baixa, muito inferior, quanto mais nós nos aprofundamos nela, mais difícil é de sair. Por quê? Mais nós vamos fazendo parcerias com o mundo inferior. E aí, impondo-lhe as mãos, afastou os demônios. Aqueles demônios, vendo uma manada de porcos passando, atiraram-se os porcos e os porcos se atiraram dentro d'água. É claro que os espíritos não encarnaram nos porcos, né? Mas eram espíritos porcos, que sintonizaram aos porcos e pularam dentro da água. Então, no Evangelho, nós temos inúmeras passagens aonde Jesus, através de um processo de magnetismo espiritual, com a sua autoridade espiritual, expulsou os demônios. Quem são os demônios? São os espíritos inferiores. Nós espíritas não acreditamos que exista o demônio, mas sim que existam espíritos inferiores, que estão temporariamente nessa faixa. As consequências das obsessões. As obsessões espirituais, elas levam ou podem levar ao adoecimento físico, perda de saúde, depressão é o mais comum, loucura, como eu falei para vocês, grande parte das pessoas que são internadas nas casas psiquiátricas são processos obsessivos. Quando nós tínhamos aqui em Barbacena aqueles hospícios antigos, né, o chamado Holocausto Brasileiro, a grande maioria daquelas pessoas que foram levadas para lá eram processos obsessivos. Suicídio, praticamente todos os suicidas, eles são movidos por influências espirituais. Quase que, não vou dizer 100%, 99% são movidos por influências espirituais. É por isso que os suicidas, eles têm um atenuante também. Porque a gente julga, né, muitas vezes de fora, poxa, a pessoa tinha uma vida tão bonita, tão bela, era uma pessoa tão bacana, não lhe faltava nada e cometeu suicídio, né? Então, além da dor que aquela pessoa estava sentindo, teve uma influência e um componente espiritual. Porque essas criaturas que estão na sombra, infelizmente, elas se comprazem com a desgraça alheia. Porque como elas se encontram, né, nessa faixa, elas querem que os outros também estejam na mesma faixa. E isso é comum entre nós também. Alguns pseudos amigos nossos, né? Que na verdade não são amigos, querem nos ver muito mais mal do que bem. E pode levar à morte. Sim, suicídio pode levar à morte também. Né? Por adoecimento, por suicídio. Né? Um homem desceu de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi assaltado por ladrões, que o bateram, que o roubaram, que o deixaram semi-morto. Parábola do bom samaritano. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém representa o quê? A cidade espiritual dos judeus, né?
onde se orava, aonde se buscava Deus. Jericó era uma cidade a 27 quilômetros abaixo do nível, 27 quilômetros de distância, abaixo do nível do mar. É a cidade mercantilista, onde se comercializavam as coisas, onde tinha muita prostituição, muita jogatina, muito tráfico. Então ali representa o nosso lado mais sombrio. Então o homem desceu de Jerusalém para Jericó. Ele deixou descer a sua faixa frequencial através do pensamento, das atitudes. No meio do caminho foi atacado por ladrões. Quem são os ladrões nessa parábola? Os obsessores espirituais, que o bateram, que o roubaram, que o deixaram semi-morto. São as etapas do processo obsessivo, né? Obsessão simples, fascinação, subjugação. Então, se nós não tivermos atentos, meus amigos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas falas, com o que nós estamos consumindo na internet, né? Isso vale para mim também, tá? Estou falando para vocês, mas, aliás, acho que eu estou falando mais é para mim. O que nós estamos consumindo, o que nós estamos dando para o meio onde vivemos, é naturalmente aquilo que nós vamos colher. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A terapêutica, eu coloquei aqui, parece simples, né? Mudança de sintonia, de postura, oração, evangelioterapia. A receita nós já sabemos. Olhando assim parece que é muito fácil, né? Opa, agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou estudar o evangelho, eu vou praticar o evangelho, eu vou mudar a sintonia, vou mudar a minha postura. Mas isso nós estamos ouvindo desde o dia que nós nascemos. Desde o dia que nós fizemos a primeira comunhão, o catecismo, lá na Igreja Católica, depois que nós entramos no Espiritismo. A receita todo mundo aqui já sabe. Eu não estou aqui para passar a receita, porque nem eu estou conseguindo fazer, mas nós sabemos qual que é a receita. Né? E para fechar, o maior de todos os influenciadores. A gente hoje fala muito de influenciador digital, né? Eu fico vendo cada influenciador digital que eu penso, meu Deus, como é que tem gente que deixa se influenciar por pessoas assim? Mas tudo bem, é o nosso momento, né? O maior de todos os influenciadores de todos os tempos é Jesus, né? A partir do momento que esse homem pisa no planeta, todas as consciências elas vibram para melhor. Ele faz vibrar todas as consciências, desde o mundo inferior até dos mundos superiores, todas as criaturas que estão ligadas neste planeta. E ele está permanentemente conosco, tentando nos ajudar, né? Aonde um ou mais estiverem reunidos, eu aí estarei. O amor dele está entre nós, a frequência dele está entre nós, ou seja, ele está doando a sua influência para nós. O fato é, nós vamos entrar em sintonia com ele ou vamos continuar entrando com a sintonia dos inferiores? Aí fica o questionamento para cada um de nós. Obrigado, boa noite a todos.